Notícia muito séria, né? Mais um acidente com carreta na MGC, né? 356, que mudou de nome, a antiga BR-356. E aí eu já mando pra vocês, mande sua mensagem aqui pra gente, fale sobre isso, porque ali já é recorrente esses acidentes ali na região. Então mande mensagem no nosso WhatsApp, claro, 993169898. Também pode ir lá no nosso Twitter, @Rádio 98 Oficial. Mande sua mensagem com a hashtag Central98 ou vai lá no nosso site no 98live.com.br. Entra lá no chat da felicidade, já vou dar meu bom dia lá. A gente bate um papo por lá também. Muito bem, Central 98 hoje começando não com muitas boas notícias, né? Mas a gente tem que começar informando nossos ouvintes também. Paulo Leite na linha, bom dia, Paulo. Paulo Leite daqui a pouquinho conecta com a gente, então, probleminha na conexão aí, mas daqui a pouquinho o Paulo Morgante Leite chega para participar, para dar a opinião dele, o pitaco aqui no Central 98. E a gente começa o Central 98 sempre trazendo o balanço aí, né, de mortes por coronavírus, de pessoas infectadas no Brasil. O Brasil que tem 45.467 mortes por coronavírus confirmadas. A informação é do Consórcio de Veículos de Imprensa e foi realizado a partir de dados das Secretarias Estaduais de Saúde. Os números foram divulgados às 8 horas da manhã de hoje. Além disso, são 929.149 casos confirmados. O acréscimo no número de óbitos entre o último balanço foi de 1.319. O Brasil já é o segundo país com maior número de vítimas pela Covid-19, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Os dados foram obtidos após uma parceria entre G1, o Globo, o Extra, o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e o UOL. Infelizmente, a gente trazendo também aí um número alto de mortes registradas em 24 horas por Covid-19 no Brasil. A gente vai falar sobre esse acidente que aconteceu então, né? O acidente com uma carreta carregada com cerveja que deixou uma pessoa morta na manhã de hoje na MGC 356, a antiga BR-356, no bairro Santa Lúcia. O veículo de carga desgovernado atingiu um carro. E aí os dois despencaram em um barranco de aproximadamente 7 metros. Para falar um pouco mais sobre esse acidente, a gente vai conversar agora com o Tenente André Muniz, da Polícia Militar Rodoviária. Bom dia para o senhor, Tenente. Bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado por tirar esse tempinho aqui para bater um papo com o Central 98. Já se sabe, né, a dinâmica desse acidente, o que aconteceu com esse motorista de um caminhão que desceu aí desgovernado? Sim, o caminhoneiro, ele falou pro policial nosso aqui da Polícia Militar Rodoviária, que estava atendendo o acidente, e ele perdeu o freio, né? E tudo indica aqui a dinâmica do acidente, as frenagens, né? Não existe frenagem, existe somente marca de derrapagem do caminhão. A dinâmica de toda a estrutura aqui, tudo indica que realmente esse caminhão perdeu o freio. Tenente, bom dia, João Henrique do Vale. Tenente, já se sabe de onde veio esse caminhão, porque a gente sabe que é recorrente esses acidentes ali na BR-356, na Avenida Nossa Senhora do Carmo. Esse veículo ele não entrou no anel rodoviário. O que a gente já se sabe sobre de onde veio esse veículo, se aconteceu essa situação ali no anel rodoviário? Sim, chegou o responsável pela empresa aqui, falou que esse caminhão ele estava deslocando para a cidade de Contagem, estava vindo de Petrópolis, Rio de Janeiro. Então, na verdade, o caminhoneiro ele errou a entrada, ele deveria ter entrado pelo anel rodoviário e seguiu aqui na MGC 356, sentido Belo Horizonte. E relato do próprio motorista, né, falou que perdeu o freio. E muitas das vezes, a gente pede aí a todos os ouvintes que estão ouvindo a rádio, todos os condutores de veículos de carga, que a maioria das responsabilidades do veículo perder o freio é do condutor. É o condutor que vem em alta velocidade, que vem só pisando no freio e esquece de usar o freio motor do caminhão, fazendo assim que as lonas esquentam, a lona esquenta e faz o caminhão perder o freio. Então, muitas das vezes, a responsabilidade dos acidentes é do próprio condutor. E, Tenente, mas a gente não consegue aumentar a fiscalização ali no trecho. A gente sabe que na entrada ali da Nossa Senhora do Carmo, a gente tem sempre um carro da BH Trans. Mas como é recorrente ali, muitos caminhões, principalmente de pessoas de fora daqui de Belo Horizonte, muitos caminhões passam ali pelo anel rodoviário. Não tem como a gente aumentar essa fiscalização? E como funciona essa fiscalização ali nesse trecho?
Sim, a fiscalização é feita por nós, da Polícia Militar Rodoviária. A gente diuturnamente, né, tem viaturas fiscalizando, autuando aqueles condutores que cometem infrações de trânsito, mas esse trecho aqui onde aconteceu o acidente, ele é permitido transitar o veículo de carga, então, né, não há o que se fazer. Igual eu falei aí anterior, muitas das vezes a responsabilidade disso é do condutor. Às vezes a Polícia Militar faz o serviço dela, a Polícia Militar Rodoviária está fiscalizando, tem feito o serviço, mas a gente depende do condutor, né? Se o condutor não conduzir o seu veículo com responsabilidade, né, o que tem que ser feito, com certeza vai acontecer os acidentes. Então, muitas das vezes a gente não fiscaliza nem nada, mas esquece da própria responsabilidade. Então, a Polícia Militar Rodoviária tem feito o serviço, mas a gente joga essa responsabilidade também para o condutor. Tenente, então reforça pra gente quais são os cuidados, né, que esse condutor ele tem que ter. A gente vê recorrentemente nessa questão de acidentes no trecho ali também. Quais são os cuidados principais aí que esse condutor tem que ter para evitar esse tipo de situação? Sim, a primeira dica, né, para todos os condutores em veículos de carga, automóveis, né, caminhonetes, ônibus, é seguir as leis de trânsito, né? E a questão de veículo de carga, igual ocorre esses desastres, né, que tem mais veículos envolvidos, é a questão mesmo, igual eu falei anterior, do freio motor. É o condutor não ter pressa para chegar, ele conduzir o seu veículo ali usando o freio motor, evitando que aqueça as lonas de freio, né, fazendo a condução com segurança, pensando que possa acontecer algo pior. Então, com isso, ele vai praticar a direção defensiva e evitar que aconteça o acidente. Ô, tenente, dá só um panorama desse momento aí, você que está aí no local do acidente, a pista já foi totalmente liberada, o que está sendo feito aí nesse momento? Sim, o pessoal da Prefeitura, da Limpeza Urbana, nós já conseguimos liberar todas as pistas, sentido Belo Horizonte, sentido Rio de Janeiro, que a preocupação nossa primeiro é com a vida, mas em segundo plano a gente tenta minimizar os impactos causados por acidentes para os condutores, né, para os cidadãos aqui de Belo Horizonte e todas as rodovias. Então nós já conseguimos liberar todas as pistas, o trânsito está fluindo normalmente, não tem engarrafamento, e agora a questão da retirada da carreta aqui, mas do veículo VW Gol, e alguns rescaldos aqui. A carga já foi liberada, o pessoal tem feito aqui alguns moradores também estão catando latinha aqui e tal, porque muitos esparramaram aqui pela mata. Então agora é só questão de tempo aqui pra gente retirar esse caminhão aqui e resolver todos os trabalhos aqui no local. Tenente, a gente noticiando infelizmente, né, que esse acidente aí deixou uma vítima fatal. Essa vítima fatal foi o condutor do carro, né, de passeio. Sim, é um condutor do carro. Ele, pelas informações aqui, ele estava saindo do serviço, trabalhava na empresa de vigilância, trabalhou a noite toda, estava indo para sua residência, né? Mas infelizmente, eu falo que a morte no trânsito ela é muito traumática, né? A pessoa muitas das vezes não chega ao seu destino final. E o condutor da carreta, ele foi encaminhado para atendimento médico, né? Isso, está no João 23, teve escoriações, um grande inchaço no joelho, mas segundo a informação ela está passando por cirurgia já no João 23. E, tenente, ele pode responder por alguma responsabilidade? Sim, o delegado até pediu pra gente manter escolta lá no hospital. Ele, né, aí vai ter a questão da perícia, a questão do delegado avaliar, podendo responder por homicídio culposo. Aquele homicídio onde a pessoa não tem intenção de matar. Tá, então, Central 98 conversando com o tenente André Muniz, da Polícia Militar Rodoviária, trazendo informações e detalhes desse acidente que aconteceu hoje na MGC 356, infelizmente uma vítima fatal. Tenente, muito obrigada por esse tempinho para conversar com a gente aqui no Central 98. Vocês precisando da Polícia Militar, está sempre à disposição. A gente tem um lema lá, né, no batalhão, são negócio da Polícia Militar Rodoviária é salvar vidas, garantir a fluidez da via, tá ok? Muito obrigada, bom dia para o senhor.